Bom dia a todos e a todas que nos sintonizam nesse momento, canal Telesaúde. Hoje trazemos um tema importante chamado o cuidado do cuidador em tempos de Covid. Miguel, por que esse tema? Porque as pessoas, os trabalhadores de saúde, especialmente da equipe de saúde da família, estratégia, quando eu converso, muitos se dizem cansados com a expectativa, cansados com o trabalho, esgotados com os esforços feitos. E isso é ainda mais intenso nos trabalhadores das clínicas, as conveniadas, os hospitais públicos, que trabalham nas enfermarias, especialmente nas UTIs, etc, etc. De sorte que esse tempo em que a saúde está sendo muito demandada, os trabalhadores estão se ressentindo de cansaço, de desencontro, de falta de equipamentos, de falta de conhecimento, falta de informação, falta de organização, enfim, é uma fartura, farta tudo. A gente não sabe muito o que fazer, mas reconhece uma necessidade, que é aquela em que há do cuidador. Nesse momento, o cuidador precisa de cuidado. Portanto, é um assunto afeito a gestores, a coordenadores, é um assunto afeito a chefes de seção, aqueles que se sentem responsáveis pelo aspecto humano do trabalho, pelas equipes, pelos seus trabalhadores. Estes que se acham responsáveis, em termos administrativos, devem estar mais atentos. E os próprios trabalhadores entre si também devem estar mais atentos uns aos outros para saberem quem é que está necessitando de apoio, de amparo, de ajuda, de descanso, etc, etc. De sorte que, nesse contexto de muito trabalho, de pouca informação, de pouco apoio, inclusive de autoridades públicas, nesse tempo é preciso que se pense mais no cuidado do cuidador. Esse tema está sendo muito discutido em equipes de saúde da família em função de cuidadores dos lares, cuidadores de filhos, de netos, da família como um todo. Então, esse tema é um tema que está sendo desenvolvido para apoio dessas pessoas, aquelas que são responsáveis pela criação de filhos, pela manutenção do lar, pela provisão, de alimentos, pelo dinheiro e especialmente, pela sobrevivência. As pessoas estão tentando sobreviver, aqueles que são mais responsáveis, então está se discutindo como é que a saúde pode apoiar esses cuidadores em seus lares, lá junto às suas famílias. E nós aqui estamos também preocupados com os cuidadores da saúde, aqueles que estão em lugares de cuidado, nas enfermarias dos hospitais, nas UTIs, nas casas, onde há contaminados e é preciso haver um certo monitoramento, enfim. O cuidado do cuidador se faz necessário nessa hora. Vamos ao primeiro slide? Tá. O que significa cuidado? Eu coloquei ideias de algumas pessoas, inclusive baseado em Boff, Leonard Boff, no livro dele sobre cuidado. Boff, um teólogo, ex-sacerdote, se não me engano, e esse teólogo, ele doutorou-se em Heidegger. E Heidegger, dentro da filosofia, foi o indivíduo que mais se preocupou com aspectos do cuidado. Então, muitas ideias do cuidado que nós temos hoje são provenientes do trabalho de Heidegger, especialmente na obra-prima dele, O Ser e o Tempo. Então, baseado em Heidegger e em alguns outros autores, Heidegger pelo Boff, que é o seu discípulo, em alguns outros autores, nós colocamos aí quatro expressões que podem dar um certo sentido, mais ou menos aproximado do que seja realmente o cuidado. Então, cuidar significa exercer no seu ambiente
ações de atenção, cautela, desvelo e zelo com respeito ao próprio ambiente, aos seus pares, às rotinas de trabalho, à condição de cada um, dos seus pares, etc, etc. Então, na medida que existe atenção, ações de atenção, que existe prudência e cautela, que existe desvelo e zelo pelo ambiente de trabalho, pelo trabalho em si, pelos trabalhadores, isso pode significar, então, cuidado. Uma outra expressão que pode também significar cuidado é essa de imaginar, de se meditar ou refletir, de empregar meios para dar atenção às pessoas mais vulneráveis e prevenir a exposição a riscos. Hoje nós sabemos que essa exposição é certa. Ontem eu estava num lugar público, aberto, num parque, e percebi mais ou menos 10% das pessoas sem máscara, não mantendo distância, descuidadas em relação ao contágio do vírus, enfim, pessoas expostas e por isso muito vulneráveis à Covid. Há uma história que parece muito racionalização, aquela de que a Covid é uma gripe mais ou menos fraca, que acomete muitas pessoas e elas conseguem sair ilesas dessa gripezinha. Não é nada disso. Cada vírus tem a sua carga, e um vírus com carga viral alta, que pode estar bem perto de nós, bem em frente a nós, ou do lado. Um vírus com a carga viral alta vai se multiplicar tão velozmente, tão rapidamente, que será impossível para o corpo criar defesas, também tornando muito difícil a ajuda, a intervenção médica, porque a carga viral é alta. Essa carga viral alta é que está sendo a responsável pela maioria dos óbitos que nós temos. Infelizmente, Goiás, nosso querido estado, por exemplo, de anteontem para ontem, apresentou quase 2.000 novos contágios. Imagine o que é isso, quase 2.000 novos contágios em 24 horas. O vírus é rápido no gatilho. Muitos estão morrendo. Significa que os vírus de carga viral alta estão ativos, estão próximos, estão agindo. Então, esses vírus de carga viral mais alta, que nós não sabemos com quem estão, mas estão por aí com pessoas que até não usam máscara, não guardam distância, não higienizam as mãos e o rosto, enfim, pessoas descuidadas e por isso mesmo vulneráveis, estão muito próximos de nós, e são muitas, de sorte que, na medida que insistimos em prevenção aos riscos, que vêm pela exposição do indivíduo vulnerável, na medida que nós não temos ainda meios suficientemente eficazes para combater o adoecimento, na medida em que, inclusive, os leitos estão em quase 80% em muitos lugares ocupados e muita gente adoecendo por dia, nós estamos numa situação em que a preocupação, o temor, o desgaste, a tensão, né, faz com que muita gente, muito cuidador, perca o seu equilíbrio mental, perca a sua saúde mental, perca o sentido do que está fazendo, perca as condições de estar onde está, trabalhando como trabalha, se relacionando com quem se relaciona. O público hoje é um fator de medo. Nós nos aproximamos de pessoas desconhecidas, especialmente as que não se cuidam, nos dá medo, nos provoca temor. E isso faz com que nós também tenhamos que estar atentos com pessoas excessivamente apavoradas, excessivamente nervosas, excessivamente inseguras, intranquilas de estarem onde estão, fazendo o que fazem. Então, pensar
empregar meios, dar atenção a pessoas mais vulneráveis, quer aquelas que podem ser contagiadas, como aquelas que estão trabalhando com estes vulneráveis, dar atenção, hoje se impõe como dever de cada profissional de saúde. O terceiro aspecto que nós podemos considerar nesse cuidado é o seguinte: nós sabemos que há barreiras, que há dificuldades, que há mal-entendidos sempre, em toda e qualquer situação em que se promova algo necessário, algo interessante. Há barreiras, há dificuldades e mal-entendidos. Contudo, isso faz parte da rotina. E deixar as pessoas mais tranquilas, em posição mais favorável de aceitar esses mal-entendidos, essas dificuldades, essas barreiras, também faz parte do cuidado. Então, nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser o que eu penso, nem tudo vai estar de acordo com o que eu sei. Os mal-entendidos existem, as barreiras são enormes, mas eu devo manter a calma, eu devo manter o bom senso, eu devo manter uma atitude de razoabilidade, de ser razoável dentro da situação. Então, as pessoas precisam ser incentivadas, estimuladas a adotar essa atitude de maior racionalidade, de maior tranquilidade, de maior prudência tranquila, né, com aquilo que estão vivendo e fazendo. Estimular pessoas à tranquilidade também faz parte do cuidado, e uma parte muito importante, porque as pessoas não podem perder a calma, perder a cabeça, perder os modos, perder a educação, perder, enfim, a civilidade. E isso está acontecendo muito. O último aspecto que eu discuto aqui, na questão do significado do cuidado, é esse. É, na realidade, o cuidado, uma preocupação, uma ocupação, um tipo de responsabilidade, né, com envolvimento afetivo, junto às pessoas que são alvo do meu cuidado. Portanto, eu estou afetivamente envolvido, mas não de qualquer forma, com a minha técnica, com o que eu aprendi, e como eu sei lidar com as pessoas dentro de uma técnica que eu aprendi. Então, esse cuidado técnico, ainda que com afeto, não é, merece, da parte daqueles que se ocupam dos cuidadores, né, os gestores, os coordenadores, enfim, os chefes de equipe, exigem, né, esse envolvimento técnico-afetivo exige, né, uma atitude de preocupação. Eu só acho que eu não posso ficar despreocupado, descuidado, alienado, pensando só nos vulneráveis ou nos doentes. Eu também tenho que pensar na minha equipe. Minha equipe está se alimentando? Minha equipe está em condições emocionais, né, apropriadas? Minha equipe está bem? Minha equipe está suportando bem a carga de trabalho? Essas preocupações fazem parte do cuidado. Então, cuidado pode ser exercido no ambiente ações de atenção, cautela, zelo. Cuidado significa refletir, meditar, empregar meios de atenção às pessoas vulneráveis, inclusive, principalmente os trabalhadores. Cuidar significa enfrentar barreiras com naturalidade e com calma. E cuidar significa também preocupação. Preocupação na abordagem, preocupação no tratamento, preocupação no desempenho, né, do tratamento, do cuidado, do acolhimento, do encaminhamento às pessoas que estão com mais dificuldade, né? Aquela preocupação no sentido de que todos possam estar bem, da melhor maneira possível, naquela hora, naquele ambiente. Vamos em frente, vamos? Próximo slide. Nossa consciência é sempre consciência de alguma coisa, já dizia o filósofo fenomenologista Husserl, né? Então,
Quem tem consciência em função de alguma coisa. A nossa consciência é a consciência de alguma coisa. Não existe uma consciência isolada, sozinha, em estado puro, em estado alienado. Não tem. A minha consciência é sempre consciência de alguma coisa. E essa alguma coisa, muitas vezes, são as razões da minha consciência estar funcionando como consciência, né? Então, para a consciência do cuidado, nós comentamos esses pontos aí, né? Não se pode tratar seres humanos como se não fossem seres humanos, limitados, sujeitos à fadiga, sujeitos à razão e desrazão, sujeitos à esperança e ao desespero, sujeitos a saber e à ignorância, a saber e a não saber, sujeitos a enlouquecerem pelo menos por 5 minutos no dia, sujeitos a errarem, enfim, nós lidamos com os seres humanos, tanto aqueles que chegam a nós, né, preocupados e adoecidos, quanto aqueles que estão exercendo cuidado. Todos somos humanos. O cuidado exige essa consciência. Outra coisa, os trabalhadores da saúde são igualmente profissionais e pacientes, diz a lei do SUS, né? Então, eu sou profissional de saúde, mas também sou paciente de saúde. E só que essas pessoas que, tanto no nível profissional quanto no nível de estarem doentes, né, têm demandas humanas, demandas que devem ser atendidas, demandas que devem ser escutadas, demandas que são alvo de nossa atenção. Portanto, o cuidado se impõe porque nós também, trabalhadores da saúde, somos pacientes, tanto quanto profissionais. No terceiro ponto, eu argumento que se somos humanos e se somos também pacientes, além de profissionais, nós temos necessidades, desejos, medos, carências, que não são covardia, não são fraqueza, não são fragilidades indesejáveis, não são negativas, coisas negativas. Nossas necessidades, nossos desejos e medos, nossas carências são perfeitamente normais, aceitáveis e alvo de cuidado. Se somos humanos, temos essas coisas. E essas coisas não são em lugar nenhum, muito menos no trabalho, né? Não são indesejáveis, não são coisas negativas, não são coisas a serem combatidas. Né? Meus medos, minhas carências, meus desejos frustrados me abatem, sim. Me frustram, sim. Me entristecem, sim. Porque sou humano e, como tal, se isso é muito intenso, merece cuidado, atenção, providência. E o último ponto que eu discuto é isso, né? Razões para o cuidado. Há que se considerar a subjetividade de cada pessoa para nessa pessoa, exercer o cuidado. Então, nós não somos manada, nós não somos bando, também não somos avulsos, largados, soltos. Se não somos manada, bando, massa, como diz a sociologia, e nem somos largados, soltos, avulsos, o que somos? Somos pessoas que dependem umas das outras, principalmente na questão do cuidado. E eu argumento da seguinte maneira: só estamos no mundo porque pessoas tiveram cuidado conosco. Só falamos porque pessoas tiveram cuidado de falarem conosco e nos ensinarem a falar. Tudo que sabemos, tudo que fazemos, tudo até que somos,
foi de alguma forma aprendido a partir de pessoas. Portanto, nossos laços sociais, nossos vínculos são preciosíssimos, porque esses laços e vínculos produzem em nós o que somos enquanto humanos, enquanto identidade, enquanto seres capazes de ação, de reação, de iniciativa. Então, tudo que somos e fazemos foi aprendido. E só foi aprendido porque houve pessoas que cuidaram de nós para que nós desenvolvêssemos. O ser humano, diferentemente dos outros animais, demoram muito a se desenvolver. A cobra, quando nasce, já tem veneno. O peixe, quando nasce, já nada. O jacaré, quando nasce, já morde. Quem é pescador sabe disso, que o jacarezinho pequenininho já dá a dentada dele. Mas o humano, quando nasce, é absolutamente, completamente incapaz. Tanto que há momentos de maior tensão entre o bebê que nasceu e sua mãe, é como ele vai aprender a pegar o bico do peito. Há toda uma técnica, há todo um empenho, há todo um esforço do pessoal da enfermagem para que a nutriz, a mãe, amamente o seu filho da melhor maneira possível. E há que se ensinar isso. Então, desde a concepção até a morte, entre o berço e a morte, o cuidado se impõe sempre. Porque nós somos filhos do cuidado, nos desenvolvemos no cuidado e vamos morrer cuidado, e se Deus quiser, é que temos que ter uma constante preocupação e consciência do que seja cuidar, com reflexão, com atitudes certas, com o desenvolvimento de uma aprendizagem apropriada, mas há que se desenvolver o cuidado, né? E se o cuidado é voltado para o cuidador, tanto mais importante, tanto melhor o alvo, tanto mais acertada a escolha, né? Vou cuidar do cuidador. E isso vai fazer com que o cuidado, cuide melhor daqueles que estão sob sua responsabilidade. Vamos lá, em frente? Eu vivo errando letras, aí tem mais uma letrinha errada, né? Eu quero discutir a questão da empatia no cuidado, né? Eu coloco aí em 4 pontos, né? O sofrimento é parte inerente às pessoas, todos nós sofremos, e a percepção desse sofrimento vem da empatia. A pessoa indiferente, a pessoa incapaz de afeto, é uma pessoa que não vai perceber sofrimento nunca. Talvez perceba em si, mas nos outros não vai conseguir perceber, porque para esse indiferente, para essa pessoa afetivamente pouco desenvolvida, o outro nem existe. Então, é preciso afeto empático para que eu perceba sofrimento em alguém. De sorte que o cuidado exige uma percepção do sofrimento. E essa percepção vem pela atitude de empatia com aquele que sofre. Jesus Cristo, no Novo Testamento, é muito destacado como líder espiritual, porque ele tinha uma empatia tremenda com os que sofriam. Quem quiser dar notícias disso, ou saber disso, leia no Novo Testamento o Sermão do Monte, em qualquer um dos evangelhos, especialmente o primeiro evangelho. Leia o Sermão do Monte, você vai ver ali uma empatia profunda do mestre com os seus discípulos. Portanto, é preciso que o sofrimento seja percebido pela empatia, pelo afeto, para que o cuidado seja exercido. No segundo ponto, eu discuto o significado do sofrimento e digo, é impossível estabelecer seu significado. Eu não sei. Há livros e livros e livros e livros que se escrevem sobre o sentido do sofrimento, mas ninguém chega a um significado que possa satisfazer, que possa minimamente
representar o que seja sofrimento, ou que possa minimamente se aproximar de maneira inteligível do que seja sofrimento. Portanto, eu aceito, tenho que aceitar o fato de que o sofrimento ao qual sou empático, ao qual percebo, né, o sofrimento que percebo, não precisa do meu significado. Eu não vou poder dar sentido, significado a ele. Não vou poder dar, isso é impossível, né? E digo mais, as pessoas sabem o que é sofrimento, mas nunca vão conseguir explicá-lo. Isso torna mais difícil o trabalho do cuidador, porque na medida que nem ele, nem quem sofre consegue explicar de fato o tipo ou a essência ou o sentido do sofrimento que carrega. Nós vamos mais ou menos tateando no escuro. Se uma palavra alivia, nós usamos essa palavra. Se um gesto alivia o sofrimento, nós empregamos esse gesto. Se a criação de um certo ambiente faz com que as pessoas sofram menos, nós vamos providenciar esse ambiente. Mas é assim, na base da tentativa e erro. Pode ser que não dê certo, então vou ter que fazer outra coisa. É brincar, é distrair, é jogar a conversa fora, é estar mais junto, é até rezarem, seja o que for. Se minorar o sofrimento daquele que sofre, isso já é cuidado. Portanto, o cuidado é em muito ou em tudo, né, inventado. Quando a gente não se sabe o significado, não sabe o significado, é preciso inventar modos de alcançar o que sofre, modos de estar com o que sofre, numa tentativa, né, às vezes certa, às vezes não tão certa, de diminuir seu sofrimento. Uma coisa é certa, o sofredor se queixa. E se atentos à queixa nós agimos e ele se queixa menos, está dando certo. É isso que podemos fazer. Explicar, não podemos, né? Tá. No último ponto, eu discuto o seguinte: a percepção do sofrimento parte de atitudes de empatia ao sofrimento, que é o que eu coloquei no início. Mas aqui eu quero aprofundar um pouco, né? Como fazer, como desenvolver uma atitude empática se o ambiente não permite, se o ambiente é hostil, se o ambiente é adverso, se atitudes aversivas ao cuidado estão presentes, né? Se há pessoas da minha equipe, ou pessoas que eu atendo, ou pessoas da gestão, que têm atitudes aversivas, hostis, de resistência ao cuidado, como fazer? Como ter empatia? Bem, o ser humano é capaz de ideais. Nós somos seres, talvez os únicos no cosmos, que tenhamos essa possibilidade, essa habilidade de organizar a nossa vida segundo o ideal. Né? E esse ideal é sempre maior, uma coisa maior, em que acreditamos, em que apostamos, em que colocamos a nossa confiança. Né? Então, eu tenho confiança no meu ideal, que ele vai conseguir fazer com que eu transcenda essas condições de aversividade, de hostilidade, de desencontro, de resistência. Então, num plano maior, não que eu seja melhor, mas eu estou pensando no ideal que me faz agir de forma maior, para que estas coisas que atrapalham, estas coisas que frustram, essas coisas que fazem a pessoa ficar mais desanimada, sejam menores do que a sua visão, do que o seu ideal, do que a sua capacidade de transcender, e transcendendo, enfrentar. Portanto, o cuidado é da ordem da transcendência. O cuidado é da ordem de algo maior, de um ideal maior. O cuidado deve estar no coração e na mente daqueles que querem fazer algo maior e melhor. Não porque sejam maiores e melhores, mas porque precisam desse ideal para seguir em frente, fazendo o que fazem e fazendo bem. O Heidegger discute o cuidado como ética, né? E vem dele estas expressões aí, né?
As pessoas desenvolvem as suas relações tendo como referência a ética. A ética se diferencia um pouco de moral, né? A moral é algo pré-estabelecido em termos de regras e normas, né? E eu internalizo essas regras e essas normas do bem viver, do bem conviver. E essas regras e normas internalizadas serão o meu caminho moral, serão meu embasamento moral, dizendo melhor, né? Agora, quando eu começo a pensar no bem que possa fazer, no bem-estar que possa desenvolver, quando eu começo a refletir sobre isso, buscando meios, pensando em atitudes, pensando no que pode ser melhor, no que pode ser mais bem feito, mais bem vivido, no que possa causar melhor bem-estar, então eu estou praticando ética. A ética, então, é a reflexão, é o pensamento, é o exercício de busca do que seja bem viver, do que seja bem-estar, do que seja melhor enquanto ambiente, enquanto atitude, enquanto pensamento, para aqueles que querem viver melhor. Então, as equipes de saúde sobrecarregadas, os indivíduos em grande sofrimento, devem refletir sobre como recuperar, como resgatar, como estabelecer um ambiente melhor, melhores atitudes, gestos melhores, mais grandiosos até, palavras melhores até. Então, quando eu começo a refletir sobre isso, com o fim de aliviar o sofrimento e aumentar o bem-estar, eu estou sendo ético. Ético, né? Não podemos dizer que um político mal intencionado seja ético, porque ele não pensa um minuto sobre o bem-estar de ninguém, nem no seu próprio, porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas o final deles é a morte. E a pessoa não pensa no final. Evita pensar no final. Evita se ocupar do final, do objetivo final das coisas, do passo final do caminho, né? Evitam pensar nisso. Então, não são éticos. Um outro ponto. Conforme o filósofo Heidegger, isso só pode ser corretamente desenvolvido, quer dizer, a ética do cuidado, né, se o cuidado estiver presente como amor e como compromisso. Isso é que é bonito em Heidegger, né? Ele acha que a expressão maior do amor, né, a expressão amorosa por excelência é o cuidado. E se é uma expressão amorosa por excelência, isso que é cuidado também é compromisso. Compromisso com o ideal, compromisso com a ética, compromisso com algo maior, compromisso até conosco mesmos enquanto pessoas. Então Heidegger entendia que o amor se expressa no cuidado e de preferência por aquele cuidado ético, muito ético, permanentemente refletido e praticado. Tinha razão Heidegger? Acho que tinha, porque eu, pessoalmente, nunca testemunhei um gesto genuíno de cuidado que não fosse amoroso. E sempre perguntei àqueles que eram alvo de cuidado se sentiam nesse cuidado o bem-querer daquele que cuidava. E todos disseram sim. Essa pessoa gosta de mim, essa pessoa me ama, porque ela tem a coragem e a sabedoria do cuidado. E no último ponto, né, o Heidegger explica que a existência só pode ser exercida junto aos outros e às coisas. A palavra junto aí quer dizer tudo, né? Não existe uma pessoa que seja uma ilha, sozinha, cercada de solidão por todos os lados. Isso não existe. Existe a pessoa alienada em si, muito narcísica, muito autista, muito ensimesmada, que acredita que está só, mas que na verdade não está. Se levantar os olhos um pouco, se prestar mais atenção, se observar mais à sua volta,
vai perceber inevitavelmente que está acompanhado de outros. Dentre estes, muitos cuidadores. Nenhum homem é uma ilha, já dizia um filósofo muito famoso, né? Não estamos sós, nunca, nem na hora de morrer. Né? Nem na hora de morrer. Não estamos sós. Né? Certa vez, eu estava visitando um paciente comatoso, em coma. E eu fiquei parado, foi há muitos anos atrás, muito chateado com aquela situação perto da pessoa. Quando alguém da enfermagem me disse, moço, o senhor não vai conversar com ele, o doente? Eu falei, mas você está em coma. Olha, isso não impede que ele ouça, não. Ele pode ouvir perfeitamente. Muitos ouvem. Achegue-se mais para perto e fale. Fale alguma coisa. Isso pode ajudar, porque nem como a pessoa está só. Li uma história muito interessante de uma criança que visitava assim meio facilitada, né? O avô em coma. E ele subia na escada, naquela escada que tem embaixo do leito, subia naquela escada, ficava perto do avô e pediu ao avô que voltasse para casa, que viesse brincar com ele, que estivesse com ele, que estava com saudade do avô. E o avô em coma muito forte. E um belo dia, esse avô desperta, sai do coma, e quando volta para casa, encontra o netinho sorridente. Então o avô o abraça e diz assim, eu ouvi o que você pediu. Foi porque você pediu que eu voltei. Né? Então, essa é uma história verdadeira, não é uma história inventada, é uma história que aconteceu de fato. De sorte que não estamos sós. De jeito não estamos, sempre junto às pessoas e às coisas. E a melhor maneira de estar junto é na expressão do cuidado, da preocupação com o cuidado. Isso é Heidegger, isso é a Bíblia, isso é a pessoa, isso faz parte do humano, porque é o que nos mantém vivos nesse planeta, é o cuidado. Sempre foi e sempre será enquanto houver vida na Terra. Próximo slide. Bem, não é muito fácil a gente falar disso, mas é bom discutir sobre o lado frágil de quem sofre, né? E sofre muito, né? Se você se preocupa com o cuidado do cuidador, né? Saiba que o cuidador pode estar em solidão. Solidão que corrói o seu ser, todo dia, toda noite. O cuidador pode estar em desamparo, com uma imensa sensação de impotência. O cuidador pode estar em depressão, né? Profunda ou leve, porque a solidão e o desamparo são como vias para a depressão, elas chegam na depressão. Então a depressão é uma espécie de consequência dessa impotência no desamparo e desse ser corroído pela solidão, né? O cuidador sente cansaço, principalmente quando ele percebe que dia e noite, 24 horas por dia, 48 em 2 dias, a dor que ele traz consigo não passa. E, na maioria das vezes, não é bem a dor do corpo somatizada de alguma parte, mas é a dor da alma. É a dor de existir. Essa dor de existir provoca um cansaço permanente, aquilo que nós chamamos de fadiga, um cansaço do qual a pessoa, o cuidador, não se recupera. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, o cansaço não sai. Isso se chama fadiga e deve ser alvo de cuidado. O cuidador, nesse estado aí, sofre rejeição de terceiros, porque eles têm medo, pensam que a solidão é contagiosa, a impotência é contagiosa, a depressão é contagiosa, então instintivamente se afastam, o que aumenta mais ainda a solidão.
As pessoas que sofrem muito são pessoas normalmente evitadas, deixadas sós com seu sofrimento. E se são evitadas, isso só piora. Então, o que vai cuidar do cuidador, ao invés de adotar essa atitude de afastamento ou de uma intenção de ajuda, de apoio, mas ao longe, de longe, na outra margem do rio, né? Então não vai ajudar muito. O cuidador sabe que não deve temer quem sofre, mas aproximar-se. Outra coisa, o cuidador em grande sofrimento sofre de inconformismo, porque ele tem dentro de si arraigada a ideia de que poderia estar bem, mas não está. E fica inconformado porque não está bem. Acha que o alvo último da vida é estar bem. Olha, os cemitérios estão cheios de pessoas que estão se sentindo bem, não sentem falta de nada, não demandam nada, não pedem nada, não exigem nada, são pessoas hiperconformadas. Nós somos inconformados por natureza, mas não pela ideia de que existe um bem-estar que eu não estou atingindo. Nós somos inconformados com a nossa negação do sofrimento, com a nossa negação de problemas. Nós devemos estar assim inconformados, porque o inconformismo faz parte da vida. Eu tinha um professor de psiquiatria que foi dar um estágio para a turma no antigo Adalto Botelho. Eu sou muito antigo, sou do tempo do Adalto, fiz estágio lá. E aí ele nos disse, o professor já está morto, infelizmente, saudades dele. Ele nos disse: antes de vocês entrarem aqui, lembrem-se, estejam inconformados com este estado de coisas. Nunca se conformem com isso. Eu acho que o pedido dele deu certo, porque algum tempo depois o Adalto Botelho, o hospício, é desativado e hoje só tem uma pequena parede que lembra que ele já existiu, né? Então, o cuidador, né, pode estar inconformado pela ausência de bem-estar, ao invés de estar inconformado com o sofrimento que existe e com o pouco que ele pode fazer, né? Outra coisa é que o sofrimento no cuidador é da ordem da inevitabilidade. Muita coisa, o Covid atualmente é algo inevitável. Não se pode evitar. Vai haver a vacina vai evitar? Todos dizem não se sabe, muitos dizem não. A vacina vai apenas adiar, porque o Covid vai voltar, e voltar, e voltar na sua inevitabilidade. Paciência. Enfim, o cuidador sofre solidão, sofre desamparo, sofre depressão, sofre cansaço, sofre rejeição, interpreta mal seu inconformismo e não aceita legal a inevitabilidade do sofrimento, por exemplo, de uma pandemia. Tudo isso faz com que nós tenhamos que nos aproximar do cuidador com uma atitude, com um olhar de misericórdia, de apoio, de solidariedade, de empatia acima de tudo, para que com atitudes amorosas não exerçamos, né, a incoerência e a inconsistência de não cuidarmos de quem precisa de cuidado, né? Próximo slide. Tá? Esse é o último. Como é que o cuidado pode ser exercido? Eu já disse, ele começa com a percepção da intensidade do sofrimento dos indivíduos e das equipes. Então, quem é do cuidado, e principalmente do cuidado do cuidador, né,
ele vai estar de olho, prestando atenção na intensidade do sofrimento. Todos nós sofremos, mas há pessoas que sofrem muito, numa intensidade quase insuportável, de indivíduos e de equipes. Nessa hora, é hora de intervir, é hora de comparecer, é hora de agir. No segundo ponto, eu digo, é preciso desenvolver ações que aliviem a sobrecarga de trabalho, deixe o ambiente mais leve e mais rico afetivamente. Isso é ética. Então, perceber o sofrimento intenso, há que se exercer a ética, que é o trabalho de refletir, pensar, planejar a leveza do ambiente, o alívio da sobrecarga de trabalho, o que há de bom e de necessário para se fazer para que aquele ambiente e aquela situação seja suportável, minimamente suportável para as pessoas e para equipes, né? E outra coisa, as pessoas do seu sofrimento precisam de informações qualificadas, de relações menos tensionadas, de confiança nos seus apoios. Tudo isso faz muita diferença para melhor. Repito, informações qualificadas, relações menos polarizadas, menos tensionadas, confiança naqueles que merecem confiança, que são apoios de pessoas, né? Que é a pessoa que se apoia em outra pessoa, que se apoia em outra pessoa, somos uma corrente de pessoas que se interapoiam, né? Isso pode fazer muita diferença num quadro, numa situação de grande sofrimento. Então, o cuidado exige isso. A percepção da intensidade do sofrimento, a ética de se pensar e providenciar meios para que ele seja aliviado, né? Isso é ética. E precisa de informações qualificadas. Providencie. De relações menos polarizadas. Aproximem-se mais, amem-se mais, respeitem-se mais, né? E precisam confiar naquelas pessoas que são de confiança ou que estão ocupando lugares de confiança. Essas pessoas, na medida que transmitem na confiança que merecem, serenidade, tranquilidade, confiança, prudência, o ambiente vai ficar melhor. Né? Agora, se todos falharem no apoio, aí vira um caos, um inferno. Aí é melhor sair daí. Muitos profissionais de saúde deixaram seus postos, abandonaram seus postos, foram embora, porque não havia condições de relações qualificadas, de informação, de relações menos tensas, menos polarizadas, de confiança. Então, não suportaram, com medo de perderem sua saúde mental, foram embora. Podemos condená-las? Não. Mas quem está na frente de luta, como cuidador, em casa, numa enfermaria, num posto de saúde, na equipe de saúde da família, na estratégia de saúde da família, enfim, quem estiver lá como cuidador deve merecer cuidado dos seus pares, e da gestão, e da coordenação, e das gerências. Cuidado, é hora de cuidarmos do cuidador, para que todos possam ser alvo do cuidado que possamos exercer. É isso aí.